E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Igor Moreira novamente com vocês. Hoje, para uma aula um pouquinho diferente, nós vamos estar começando um quadro novo aqui no canal, que é a física do cotidiano. E para que melhor começar a falar de física do cotidiano do que com a eletricidade? Então, atualmente, né, na época que nós estamos passando agora de muita chuva, muitas pessoas estão sofrendo com os famosos raios. E algumas atitudes, alguns elementos de proteção podem ser utilizados dentro do seu circuito elétrico para minimizar o risco de que um raio venha a prejudicar os seus equipamentos elétricos. Agora, existe uma diferença muito grande entre você ter a intenção de proteger os seus equipamentos elétricos e você realmente conseguir protegê-los. Diante desse fato, muitas pessoas vão pensar em utilizar aparelhos como estabilizadores ou filtros de linha. Hoje nós não falaremos de estabilizadores, até porque é um assunto bem polêmico. Muita gente acredita que é um aparelho extremamente útil, mas não é. Mas vai ficar para outra aula falar de estabilizadores, hein? Hoje nós vamos tratar dos filtros de linha. Bom, o que é que eu vou colocar para a gente nessa aula? Ora, por que não começar com a definição? Então vamos lá. A definição de filtro de linha, basicamente, eles são chamados de réguas elétricas. Você tem geralmente várias tomadas dentro de uma mesma régua elétrica. Eles têm que ser dotados de um fusível ou chave disjuntora, varistores, capacitores e indutores para assegurar que a rede elétrica esteja fornecendo tudo que o aparelho precisa sem sobrar nada. O aparelho elétrico que você comprou, ele foi produzido para funcionar com um determinado valor de corrente, com um determinado valor de tensão e com uma certa frequência de rede. Então, o ideal é que ele receba exatamente aquilo que foi dimensionado para ele. O que um filtro de linha bom, o que um filtro de linha profissional tem que fazer é assegurar que isso ocorra. Além, é claro, de oferecer a proteção que o circuito DPS fornece, que é o dispositivo de proteção contra surtos, no caso de raios na rede elétrica. Beleza? Bom, então vamos lá. Quando você pega essa definição simples de filtro de linha, fica um pouco assim complicado de você analisar o que é que seria um fio de linha bom. Primeiro eu tenho que conhecer os seus elementos. Então eu poderia começar aqui, por exemplo, com o fusível ou a chave disjuntora. Esse dispositivo ou esses dispositivos, a função deles seria bloquear uma corrente elétrica acima do valor permitido pela rede. Aí você teria o chamado fusível ou disjuntor. Qual é a diferença entre eles, professor? Ora, o fusível, se vier uma corrente maior do que o que ele suporta, ele queima e você terá que substituí-lo por um outro. E a chave disjuntora, ela vai simplesmente desligar e você vai lá e liga novamente a chave disjuntora, obviamente alterando aquilo que estava ligado na rede, porque se você mantiver os mesmos parâmetros, os mesmos aparelhos, se você botar outro fusível, ele vai queimar de novo. Se você religar a chave disjuntora, ela vai desligar de novo, ok? Temos aqui o chamado varistor, que pode ser colocado como sendo um resistor de resistência variável, porém que não equivale a um potenciômetro. O potenciômetro ou o reostato, você regula a resistência dele. A resistência do varistor é autorregulável, justamente porque ele tem que ser um elemento de proteção que vai funcionar automaticamente sem você precisar influenciar. Ele é um resistor não ôhmico e na instalação dele você percebe o seguinte: ele é colocado antes do aparelho que você quer ligar à rede elétrica. Para quê? Para que caso a tensão se eleve demais, a sua resistência caia e ele consiga absorver a corrente elétrica que iria queimar o seu aparelho elétrico.
Temos também os capacitores, que são dispositivos que têm como função o armazenamento de cargas elétricas. Então, se houver um excesso de cargas elétricas no sistema, o capacitor vai ser capaz de armazená-la. Dentro de um filtro de linha, o capacitor vai trabalhar muito em associação, né, em conjunto com esse outro elemento aqui, ó, que são os indutores, que ele vai ter basicamente a função de armazenar energia na forma de um campo magnético, claro, colocado de forma numa linguagem mais simples, né? A gente não vai usar aqui termos muito técnicos, até porque a aula é física do cotidiano, né? Então, esses dispositivos todos juntos vão fornecer uma proteção aos seus aparelhos elétricos. Bom, mas muita gente se confunde assim quando vai comprar filtros de linha. Acha que simplesmente se tiver uma regozinha elétrica, que tem um botão liga e desliga, que tem uma luzinha bonitinha, que tem uma caixazinha chamada fusível, acha que vai estar levando um produto de qualidade para casa. Não é assim que funciona, certo? Ora, para você ter uma ideia, isso daqui é um circuito que está pronto para proteger o aparelho elétrico ligado à rede. Ele tem a bobina de ferrite aí, que no caso é o meu indutor, ele tem um capacitor, ele tem uma chave liga e desliga, ele tem varistores, ele tem fusíveis térmicos e tem um disjuntor. Olha a quantidade de elementos de proteção que esse circuito possui. Um circuito que tem esses elementos, com certeza está pronto para proteger qualquer aparelho elétrico ligado a uma rede elétrica. Agora vejamos, será que quando eu compro um filtro de linha eu estou levando tudo isso para casa? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um modelo simples, né? Esse filtro de linha eu basicamente peguei aqui, comprei e resolvi abrir para a gente fazer um diagnóstico. Esse é um modelo bem simples, bem baratinho, custou aqui uns R$ 20. E vamos abrir e ver o que é que a gente encontra dentro do dispositivo. Primeira coisa, a conexão direta com a rede elétrica. Você vai observar aí que essa caixinha preta onde o fio marrom está colocado seria um fusível de 10 amperes. Ok, é onde haverá uma das ligações com a rede elétrica. Fora esse fusível, não existe mais nenhum elemento de proteção na parte interna do filtro de linha. Sem contar que os fios que fazem a conexão da rede elétrica com as barras são extremamente finos, 1 milímetro quadrado. Eu sei que você já estudou a segunda lei de Ohm, sabe que se o fio é muito fino, a resistência é muito alta e a tendência é que ele superaqueça. Assim, você vai ter um risco de incêndio muito grande caso a corrente realmente chegue a 10 amperes. Esses fios não suportam 10 amperes de corrente. Observando mais de perto as barras de condução, você percebe que elas também são extremamente finas. Essas barras também não têm espessura suficiente para conduzir 10 amperes de corrente. Então, colocar um aparelho elétrico ligado nesse filtro de linha e esperar que ele consiga suportar os 10 amperes da rede elétrica é realmente um risco muito grande. Pode-se dizer que ele é uma bomba pronta para explodir. Bom, então o que foi que eu fiz? Vamos investir um pouco mais em outro filtro de linha. Vamos. Eu me dirigi até um supermercado, uma rede de supermercado grande aqui de Fortaleza, e resolvi comprar um filtro de linha muito conceituado. Isso aqui muita gente vai olhar e vai dizer: Eita, eu tenho um desse em casa, ó. Eu com certeza já usei um desse. Bom, vamos lá. Ele no supermercado custou R$ 55. É caro, é muito caro para o que ele vai me oferecer. Vamos abri-lo para ver o que é que tem dentro. Primeira coisa que você vai notar, ele não utiliza-se de fusível. No lugar do fusível, nós temos aí uma chave disjuntora, que são
que no caso é essa partezinha preta que tem os 3 pinos onde os fios estão conectados. Olha, já é uma coisa boa, hein, professor? Já colocou um disjuntor no lugar do fusível. Não sei, né? Os fios têm uma espessura um pouco maior do que a do outro filtro de linha. Mesmo assim, ainda não é o ideal. O ideal seria que eu trabalhasse com fios de 2,5 milímetros quadrados de espessura. E as barras são um pouquinho mais grossas do que a do outro fio, do primeiro fio que a gente abriu, mas também ainda não é o ideal. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse filtro de linha foi o seguinte: ele tem varistor. Ó, ele tem um varistor, tem um capacitor ali colocado nele, só que o varistor e o capacitor estão colocados no final do filtro de linha, quando eles deveriam ser colocados aqui, ó, no início, para que oferecesse maior segurança para os aparelhos elétricos. Então, além de ser um filtro de linha mal construído e mal dimensionado, você tem a colocação dos dispositivos de forma errada. Fora que a solda que prende o varistor as barras de condução, ela é extremamente vagabunda, vamos usar essa palavra mesmo. Ou seja, se houver um sobreaquecimento, ela pode sim se romper e aí a proteção oferecida pelo varistor não vai funcionar de forma alguma. O ideal é que o varistor seja preso a uma placa de circuito para que forneça uma melhor proteção. Ou seja, reprovado também, R$ 55,00 jogado fora. Bom, então vamos analisar agora outro tipo de situação. Aqui eu tenho um filtro de linha, o fabricante já faz tanta questão de colocar ele transparente para que você perceba o nível de proteção que você está levando para casa. Ele tem uma placa de circuito, onde você pode observar todos esses elementos azuis são varistores, esses brancos quadradinhos próximos são capacitores, esses amarelinhos são capacitores, alguns dos brancos também são dispositivos de filtragem, temos capacitores, temos varistores, temos indutor, ou seja, é uma proteção realmente que vai valer a pena você colocar os seus aparelhos aí. Aí você me diria, não tem fusível, não precisa de fusível. Olha, ele também utiliza de uma chave disjuntora, então o fusível é dispensável aí. Mas professor, tudo bem, tem varistor, tem capacitor, tem indutor, massa. E as barras de condução, será que elas têm espessura suficiente? Aí nós damos uma olhadinha aqui nessa imagem pela parte de trás de um desses filtros de linha e você vai perceber que as barras são bem grossas, então elas estão realmente preparadas para suportar os 10 amperes de corrente elétrica. Deve ser um absurdo um filtro de linha nesse padrão. O valor de mercado desse filtro de linha dessa marca é de R$ 60,00, ou seja, o mesmo preço que você pagou no filtro de linha lá do supermercado e que não oferecia proteção praticamente nenhuma aos seus aparelhos, certo? Então, resumindo, o que é que nós podemos concluir? Nós temos que sempre nos certificar que se o aparelho que a gente está comprando, se ele tem os dispositivos necessários para fazer aquilo que ele afirma que faz. Então, você não vai poder chegar nas lojas e dizer o seguinte: eu quero abrir o filtro de linha antes, só depois é que eu compro. Não, mas uma pequena pesquisa na internet, em sites especializados, vai fazer com que você consiga informações suficientes para saber se aquele fabricante respeita ou não as normas de segurança. Ok? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula de física do cotidiano. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, indique para um amigo e nos vemos na próxima. Até lá!